sou Antônio Tabet, este aqui é o Alt Tabet, um talk show que não leva aquelas 4 horas. É uma horinha, 1 hora e pouco, se bem que com o meu convidado hoje, 4 horas valeriam a pena. Ele é influencer, ele é gamer, ele é um talento jovial, participou outro dia até de um vídeo do Porta dos Fundos, parece. Eu acho que a qualquer momento você vai ver o rosto deste jovem na Rede Globo. Eu menti alguma coisa na sua apresentação, Antônio Fagundes? Eu não sei se eu sou influencer, não. Olha, tem gente que acha que você influencia. É mesmo? A gente fez uma pesquisa aqui sobre sua vida nas redes sociais e tem muita gente que que bom. se influencia por você. Tudo não bem? Não é objetivo. Tudo bem, prazer estar aqui, querido. Prazer é meu, Prazer mais uma vez, estar diante de você, é uma honra, um privilégio. Eu quero começar aqui falando da sua peça. Você está em cartaz com o espetáculo Dois de Nós, você, Cristiane Torlone, a sua digníssima Alexandra Martins, você está com o Thiago Fragoso. Qual é a história de Dois de Nós? Basicamente são 2 casais, eles se encontram num quarto de hotel, tem 30 anos de diferença entre eles, e o que aconteceria se você pudesse falar com você mesmo 30 anos atrás? Nossa! Basicamente é isso. E é uma comédia muito gostosa, e um reencontro meu com a Cris, depois de 43 anos que nós fizemos o primeiro trabalho juntos, mas em teatro é a primeira vez, a gente nunca tinha feito nada em teatro. Sim. Sempre que a gente se encontrava fazendo alguma coisa, precisamos fazer teatro, conseguimos agora. Levou 43 anos, mas tá sendo gostoso. E é uma comédia do Gustavo Pinheiro, dirigida pelo José Posse Neto. Somos 4 atores em cena. O Fábio Namatame fez o cenário e figurino, então é uma equipe muito boa. André Bujan fez a música original. Maravilhoso. Só fera. Só fera. E o que você falaria para você 30 anos no passado? Pois é, me perguntaram isso já. Eu diria, vai em frente que vai dar certo. Sem medo? Sem medo nenhum, arrisque que dá certo. Você e Cristiane Torlone já trabalharam juntos na TV, e é muito diferente trabalhar na TV e trabalhar no teatro com a mesma pessoa? Eu acho, é diferente, sim. Está sendo diferente, mas está sendo muito bom, porque é um encontro renovado nosso, né? Mas o teatro tem uma intimidade que a televisão e o cinema não criam, né? Porque você vai lá na televisão, você grava aquela cena, tal, você nunca mais vai repetir aquela mesma cena, e é mais rápido, é mais aberto, tem mais gente participando. Então a coisa não é tão íntima quanto o teatro. O teatro é quase um casamento mesmo, né? Porque você fica ali, tem o camarim, né? Você tem aquela intimidade. A gente chega todo dia 2 horas antes do espetáculo começar, então fica ali trocando figurinha, e o próprio palco, a energia que você despende para fazer um espetáculo, acaba te aproximando mais do colega de trabalho, né? Então a diferença está nisso aí. Por isso que eu sempre costumo brincar que tem que ter um bom camarim. Se não tiver um bom camarim, a peça não dá certo. Vai ser complicado entrar em cena. Tem um camarim melhor do que o camarim de um monólogo? Às vezes é complicado. Se a pessoa não se dá bem consigo mesma, é um problema. Mas eu, por exemplo, eu fiz 2 monólogos na minha vida e não pretendo repetir, porque É mesmo? é muito solitário. Exatamente por causa disso, porque no camarim você troca com o seu colega, né? Sim. Camarim é uma festa, né? Sim. E você sozinho ali, mesmo que você tenha uma equipe grande, normalmente você tem uma equipe grande, né? As pessoas às vezes veem um ator em cena e não sabem que tem mais 30, 40 pessoas por trás para aquela cortina abrir. Mas mesmo assim não é o mesmo tipo de troca, né? Porque a conversa é diferente com a técnica, né? Então eu acho muito solitário fazer monólogo. Fagundes, como é que é a questão das pessoas que chegam depois do horário na tua peça? O que você pensa disso? Você acha que é um desrespeito com um ator? Você acha que tudo bem? Depende do espetáculo? É um desrespeito com ela mesma, né? Ela comprou o ingresso, ela não está se respeitando, porque ela não entendeu que não adianta ela chegar 1 minuto antes. Se ela chegar 1 minuto antes, ela vai perder pelo menos os 15 primeiros minutos do espetáculo. Então, ela está jogando fora a oportunidade
E o teatro está oferecendo para ela, que eu acho que é o único veículo que oferece, de você baixar a poeira, de você sair desse mundo louco que a gente está vivendo, dessa correria, baixar a poeira, relaxar e se permitir ser enganado por aqueles atores ali em cena, né? Sim. Então eu tenho um pouco de pena dessas pessoas que estão sempre correndo, né? E não se planejam. Não se planeja. Mas eu acho que o problema de não deixar entrar é porque você acaba atrapalhando as 670 pessoas que estão lá, né? Porque se você entra atrasado, você já não se respeitou. E aí, naturalmente, você não pode exigir dessa pessoa que respeite as outras, né? Então ela entra fazendo barulho, ela liga o celular, acaba atrapalhando aquele que chegou na hora e que quer a sua bolinha baixa. Tem razão. Fagundes, fazer teatro no Brasil em 2024 tá do mesmo jeito que era fazer antes? Tá mais difícil? Como é que você tem visto o cenário do teatro brasileiro hoje em dia? Eu acho que aconteceu alguma coisa depois da pandemia. As pessoas sentiram como é importante o contato com outras pessoas, né? Então a gente está vendo agora da parte do público uma certa ansiedade pelo social, né? Sim. Então os teatros estão lotados, as pessoas estão voltando, estão procurando bons espetáculos. E essa é a grande vantagem do teatro, exatamente, criar esse social. Você está ali sozinho, às vezes até na plateia, mas você tem 700 pessoas à sua volta. Então, essas 700 pessoas reagindo ao mesmo produto, a uma mesma historinha, sendo enganados da mesma forma, né? Aquela piscadela que o ator dá em cena para o público e o público aceita. Então, eu acho que esse recrudescimento aí do contato humano é só o teatro que permite. E tem uma questão dos tempos também, não tem, Fagundes? Assim, Sim, claro. Porque a gente vê muito conteúdo audiovisual, editado muitas vezes, né? Mas o teatro tem um tempo, né? E você sabe, eu escrevi uma peça há uns 20 anos, chamada 7 Minutos. A peça chamava 7 Minutos, porque tinha um determinado momento do espetáculo que eu me dirigia para o público e eu dizia que a gente tinha a nossa atenção captada por, no máximo, 7 minutos, que era o que acontecia 20 anos atrás. Nossa. A nossa atenção era captada por, no máximo, 7 minutos. Hoje em dia, a gente pode dizer que é por, no máximo, 7 segundos. Né? A gente está vivendo um mundo onde a nossa atenção está cada vez menos sendo exigida no sentido de criar um foco. A gente quer as coisas muito rápidas. Sim. A gente passa o dedo rapidamente por aquelas informações. E quantas centenas, milhares de informações estão passando ali na sua frente e você não está absorvendo nenhuma delas. Então, verdade. O teatro põe esse pé no freio, né? O teatro diz que não, a nossa comunicação vai levar 1h30. E durante 1h30 você vai ser induzido a não abrir a maquininha maldita, né? E ficar prestando atenção na historinha que tem 4 atores contando, e vai rir, vai se emocionar, vai se envolver, vai se identificar, vai se permitir ter esse tempo mais humano, né? E vai ficar pensando nisso depois, né? Vai ficar... Você leva para casa, seguramente, porque você conseguiu aprofundar aquele pensamento. Quando você abre um Instagram, esse aparelho aí que você fica passando com o dedo, no fim de 2 horas que você ficou ali se comunicando com aquilo, talvez você não lembre de nada do que você viu, né? Porque é muita coisa, é muita informação. O seu cérebro não está acostumado a reter tanta informação assim. No teatro não, você leva 1h30 para passar uma emoção para a plateia. Então, você se dá tempo. Isso que você fala é muito interessante, porque enquanto você falava, eu lembrei de 3 matérias que eu li. A primeira, não é uma matéria exatamente, mas é uma tática de mercado que eles dizem, né, que nesses vídeos de YouTube, etc., o importante são os 5 primeiros segundos. Olha. Que nos 5 primeiros segundos você precisa prender o espectador ou não. Olha. A segunda foi uma entrevista que eu vi de um diretor do Netflix contando que os públicos mais jovens estão começando a consumir séries na velocidade vezes 2. Que é uma
realmente você perde todos os tempos, você perde aquilo que o teatro te obriga a ter, né? E a terceira, você estava falando sobre a maquininha, né? Que a gente passa e ela... Você repara, a gente não sonha com celular. Já percebeu isso? A gente não sonha. É uma coisa que está na nossa mão o tempo todo, e por mais que você use, você não sonha com isso. Ou seja, não cria um vínculo. Você não tem o seu tempo, você tem o tempo da máquina, né? Então você não se permite pensar em outras coisas, porque você está dentro daquele aparelhinho ali. E essa coisa dos 5 segundos, é isso que a gente estava falando, né? É impossível você reter uma informação em 5 segundos. E, naturalmente, se você está vendo séries no vezes 2, imagine você quando você sentar na frente de uma pessoa que você não pode passar o dedinho nele para ele ir mais rápido. Né? É verdade. Vai ser complicado essa comunicação aí. Vai ser complicado. Meu filho, quando era pequeno, e meu filho agora está com 15 anos, mas quando ele era criança, a primeira vez que ele viu uma TV, ele passou o dedo para ver se ele trocava o desenho. Que aquele desenho estava chato para ele. Exatamente. Aí eu falei, tem que dar um tempo com essas coisas aí. Fagundes, você é ator, escreve, e você é um empreendedor da arte também. Você é um cara que investe em teatro, investe em cinema. Como é que você acha que está o mercado para arte no Brasil? Você já tem um feeling de saber o que vai dar certo, o que não vai dar certo, o que é um trabalho que você você vai lucrar com ele, o que é um trabalho que ele é só a materialização de uma paixão? Eu acho que o que vai dar certo a gente nunca sabe, né? Sim. E é isso que faz a coisa ficar divertida, né? Porque a gente nunca sabe se vai atingir plenamente os objetivos que você se propôs antes de começar a fazer qualquer trabalho. Mas você já pode intuir isso, daí eu acho que é um bom caminho para quando a gente vai fazer alguma coisa, o que pode não dar certo, né? Então, aprender com os erros, aprender com as coisas que você fez e que acabaram não atingindo seus objetivos, já é meio caminho andado para dar certo, né? Mas não te garante. Então, sempre que eu estreio uma peça, eu tenho sempre o friozinho na barriga. O que será que eles vão pensar? O que será que eles vão tirar disso daí? Eu vou conseguir me comunicar plenamente com essas plateias ou não? Mas eu já sei que houve, da minha parte, pelo menos, um esforço muito grande de não cometer os erros que eu cometi no passado, de não me comunicar. É muito confortante para mim ouvir que você ainda tem um friozinho na barriga quando você vai estrear uma peça. Porque eu imagino que qualquer peça com o Antônio Fagundes é uma peça com o Antônio Fagundes. Mas é porque tem uma responsabilidade, né? Você tem uma frase que eu adoro, que é: você tem uma plateia diante de si ou você está diante de uma plateia? É a mesma coisa, né? Aparentemente é a mesma coisa. Mas você estar diante de uma plateia significa que você está lá se pavoneando. É você que importa. É você que está diante da plateia. Agora, você ter uma plateia diante de si representa uma responsabilidade. Você tem que se comunicar com aquelas pessoas, que foi para elas que você fez. Então, eu tenho sempre uma plateia diante de mim. Quando você fala do friozinho na barriga, você fala assim, não sei se as pessoas vão gostar, não sei se elas não vão gostar. Como é que você lida com críticas positivas e negativas? São sempre boas, sempre bem-vindas. Claro, as positivas te dão mais, né? Claro. Mas às vezes são as negativas que te jogam mais para frente, né? Talvez, se você prestar atenção, a algumas das críticas negativas que você recebe têm fundamento, né? E isso pode te ajudar num trabalho futuro a não cometer aqueles erros. Então, são sempre bem-vindas. Você lembra de alguma crítica que te marcou profundamente nessa longa história que você tem? Não, porque a gente, infelizmente, no Brasil, a gente não perdeu essa tradição crítica, né? Principalmente em teatro, né? Hoje em dia, eu não sei nem quem esteja fazendo crítica. Sim, verdade. Né? Oficialmente, digamos assim. São mais comentários do que propriamente crítica. Você não tem mais um Décio de Almeida Prado, um Alberto da Versa, um Sábato Magaldi, que eram críticos, né? A profissão, o que é a sua profissão? Eu sou crítico, né? Isso daí a gente não tem hoje em dia. Mas essas pessoas contribuíram muito, sim, para te abrir caminhos, para
para te estimular, inclusive com as críticas negativas, né? Você tem projetos no teatro, projetos no cinema. Qual é a tua relação hoje com essas novas plataformas de streaming, etc? Tá boa, tô fazendo, inclusive fiz uma agora, a Praia dos Ossos, parece que vai ser lançado no começo do ano que vem. Acho que é mais uma possibilidade de comunicação. Tenho um pouco de receio com a coisa da velocidade, acho que os streams também estão partindo para isso, né? Eu li outro dia também que uma série ou um filme tem que pegar o público em 30 segundos, né? Nossa. 30 segundos é meia página. É verdade. Meia página. Então, o que acontece com isso? Você cria talvez uma fórmula mágica, mas totalmente falsa de comunicação, porque se você tem que pegar em 30 segundos, tem que acontecer alguma coisa, tem que explodir um avião, tem que morrer alguém, tem que o jacaré comer uma criança, alguma coisa ali tem que acontecer rapidamente para depois você com calma contar a sua história. Isso cria uma fórmula de comunicação que faz com que todos os produtos sejam iguais. Verdade. Esse para mim é um problema que os streams estão enfrentando, que o teatro vai na contramão. Ainda bem. Ainda bem. Fagundão, a gente agora vai para um lugar iluminado, chamado Twitter. A gente foi até lá e a gente tem um quadro aqui nesse talk show chamado Será Que? A gente vai até o Twitter e pergunta para as pessoas será que, e o seu nome atrelado ao será que. Vamos ver aqui as perguntas que as pessoas fazem sobre Antônio Fagundes no chorume da internet, o Twitter. Essa aqui ela está reclamando do vídeo que você fez com a gente no Porta dos Fundos sobre a prevenção, sobre o exame de próstata. Gente, não sei nem o que dizer, é tanta vulgaridade. Será que não tinha outra forma mais educada de falar sobre o assunto? Como Antônio Fagundes se prestou a essa baixaria? Como você se prestou a essa baixaria, Antônio Fagundes? Eu acho maravilhoso, quer dizer que ela viu, né? Ela viu. E introduz o dedo no ânus do paciente. É cu, doutor, pode falar cu mesmo. Se não tivesse essa baixaria, talvez ela desligasse nos 5 segundos. Pois é, ela viu e quem interessava também, os caras que precisam fazer o exame viram também, né? Viram e foram fazer o exame. Foram fazer. Tem muito amigo que fala assim, bom, você falou aquilo lá, eu vou lá fazer, né? Você sabe que você virou muita figurinha de WhatsApp, né? Ah, é. Pô, eu tenho umas 3 figurinhas que me mandaram. Manda uma pra mim aí, que eu quero ver. Vou mandar. Quero ver. O segundo tweet aqui é uma cartinha de fã, praticamente. Será que o Antônio Fagundes tem noção do tanto que ele influencia pessoas a se apaixonarem por livros? Em 2017, ele participou de uma ação com o Fantástico e indicou um livro. É um dos meus preferidos. Sou grato a ele. Que cara bacana ele é. Você falou que não era influencer? Parece que você é. Bom, mas a intenção não é essa. A intenção é partilhar, né? Sim. Mas aí, naturalmente, se a pessoa está sendo influenciada para isso, eu acho que aí eu posso assumir, sim. Que bom. É isso. Se está influenciando a ler, aí é o teatro, tá ótimo. Vamos para a terceira pergunta da Isa. A Isa está a fim de cometer um crime passional por causa da sua voz. Será que posso sequestrar o Antônio Fagundes só para obrigar ele a ler para mim toda noite? Eu ia ficar rouco, né? Você ia. Mas é gostoso isso, né? Porque a voz acaba fazendo parte do universo das pessoas, né? Eu percebo que a minha voz está sendo mais reconhecida agora do que já era por causa do Instagram, né? Por causa dos poemas que eu leio toda semana, tal. Então é interessante você perceber que isso também faz parte do universo das pessoas, né? Você sabe que agora, com a coisa da inteligência artificial, algumas plataformas estão simulando vozes de pessoas conhecidas. Você já recebeu alguma proposta para ter tua voz eternizada em alguma... Não, eu nem gostaria muito. Não gostaria? Não. Eu acho que a gente está perdendo exatamente essa coisa gostosa de que só aquela pessoa tem aquela voz, né? De repente, uma inteligência artificial vai espalhar a tua voz para tanta gente, dizendo tanta coisa que você não gostaria de dizer, que não sei se eu gosto disso. Muito bem.
Numa tarde de dezembro de 2022, uma dúvida surgiu na mente do Leandro. Será que o Antônio Fagundes é bom de cama? Você é bom de cama, Antônio Fagundes? Eu durmo bem 8 horas por noite, muito, muito gostoso. Sou bom de cama. É mesmo? Você tem um sono muito bom, tranquilo? Meu sono é bom, meu sono é tranquilo. Nossa, que inveja de você. Pois é, tem gente que não consegue dormir bem, né? Eu acho que eu durmo muito, eu gostaria de dormir um pouquinho menos. Mas me faz muito bem, então ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho amigos que dormem bem e dormem 4 horas. Isso era o meu sonho de consumo. Jura? Por quê? Você queria ter mais tempo? Mais tempo, eu ia ler mais, eu ia ver mais filme, eu ia trabalhar mais um pouquinho. Nossa, eu sou o contrário, eu durmo 5, 6 horas por noite. Sei. Mas eu queria dormir mais 8. Eu aquela durmo sensação. Eu durmo, inclusive, a hora que eu for dormir, eu acordo 8 horas depois. Então isso é muito bom. Maravilhoso. A galera gamer, que eu falei aqui no início, adora você, né? Ficou todo mundo doido quando você falou que gostava, jogava videogame e tal. Tem vários tweets com variações da mesma pergunta. Esse aqui é da Bionice de calça moletom. Que jogo será que o Antônio Fagundes está jogando agora? Será que ele joga online? Não, online eu não jogo, não. Eu também não sou assim esse expert, né? Sim. Eu demoro muito para terminar o jogo, porque eu erro, eu morro muitas vezes. Né? Qual jogo você está jogando hoje? Não, eu também não jogo com constância. Então, o último jogo que eu joguei agora foi o Last of Us 2, né? Esse daí, para mim, é um dos melhores. Mas não é uma constante, né? Até porque eu sinto que toda vez que eu jogo muito, eu perco muito da minha concentração. Bom, você falou que não está muito falando sobre games e tal, porque você não é um jogador tão assíduo. Vamos falar de um assunto que eu não sei se você aguenta falar mais. Rede Globo. Muita gente, a tua história se confunde com a história da TV Globo. Trabalhei lá 44 anos, não dá para não falar disso. Você acha que a tua trajetória na Globo foi indefectível? Você acha que saiu na hora certa? Você acha que poderia ter saído antes? Você acha que poderia estar lá ainda? Não. Eu acho que as coisas todas têm um movimento natural. A Globo, como empresa, seguiu o movimento dela, buscando uma nova forma de comercializar os seus produtos. Para mim foi no momento certo, sim. Mas talvez eu continuasse lá se a proposta que eles tivessem me feito não fosse diametralmente oposta ao que eu quero da minha vida, né? Entendi. Quando eu entrei na Globo, eu já fazia teatro naquela época. A primeira condição que eu pedi que fosse respeitada para que eu trabalhasse lá era que eu só gravasse na folga do teatro. Olha. Então eu tive durante 44 anos na TV Globo um acordo com eles que eu só gravava segundas, terças e quartas. Porque de quinta a domingo eu fazia teatro. Na época, inclusive, eu fazia de quarta a domingo. Mas quando a proposta de renovação não incluía essa cláusula, eu percebi que não ia ser bom para mim. Prioridade, né? Era a minha prioridade e continua sendo. Né? Engraçado que no momento que você estava saindo da Globo, eu fui fazer minha primeira novela lá. E eu fui fazer Elas por Elas. E ali na porta dos estúdios da Globo tem aquela TV que mostra a ordem das cenas que vão ser gravadas e os atores que estão. É uma TV agora? É uma TV agora. Na minha época era um papelzinho. Pois é, agora tem uma TV parada ali. E aí tem a escalação dos atores. E minha personagem na novela se chamava Fagundes. E aí tava lá, Antônio Tabet, embaixo Fagundes. Eu tava no camarim esperando pra filmar, veio um garoto, um ator mais jovem da novela, entrou no camarim, falou assim, caralho, o Antônio Fagundes vai filmar com a gente hoje. Aí eu falei assim, desculpa te decepcionar, não vai ser o Antônio Fagundes. Como é que é a tua relação com atores mais novos e gente que te pede conselho, gente que pede uma mentoria para você? Você tem paciência ou você fala? Tenho, mas não tem conselho. Né? Tem aquela frase que eu gosto muito, que a experiência não se transfere. Né?
A experiência é um farol voltado para dentro, né? Então, não adianta você dar conselho, porque ninguém vai seguir. O cara tem que seguir a vida dele. Mas eu gosto, sim, de conversar com essa turminha aí. Tem uma turminha muito boa. Tem uma turminha boa. Tem uma turminha chegando aí muito boa. Num momento de crise, né? Num momento de transição. Eu acho que tem uma geração aí que vai sofrer muito, porque nasceu numa época dourada e essa época dourada não existe mais, né? Sim. A época dourada foi a que nós fizemos na Sim. televisão, que eram momentos realmente maravilhosos de dramaturgia, de grandes diretores e grandes atores, cenógrafos, figurinistas, grandes produtores, enfim. A televisão estava fervendo até uns 10, 20 anos atrás, né? Você falou sobre uma galerinha nova, boa, que está surgindo, mas tem uma galerinha nova que não é tão boa assim. No Roda Viva, por exemplo, você falou sobre a história dos influencers que estão sendo escalados para fazer novelas, pessoas que ficam famosas na internet por motivos quaisquer e acabam ganhando papéis em obras do audiovisual. E você falou que isso não era novidade, que já tinha acontecido antes com modelos e etc. Como é que é? Você acha que contracenar com... Você já teve o problema de contracenar com um ator que você viu que... Primeiro vamos contextualizar Tá. a minha resposta da TV Cultura. Tá. A resposta da TV Cultura não foi contra essas pessoas. Uhum. Ao contrário, eu disse que eu dei como exemplo o Paulo Otran, era advogado. Então, nós não podemos ser contra os advogados fazerem televisão ou cinema. O Augusto Boal era engenheiro químico. Então, não é por aí. A minha resposta foi exatamente o contrário do que as pessoas entenderam. Eu disse que o fato de ser influencer, ou BBB, ou modelo, não vai modificar a pessoa se ela tiver talento. Então, o que é importante, a meu ver, é que essa pessoa tenha talento e não de onde ela vem, né? Se eu fosse julgar de onde ela vem, eu não ia aceitar nem o Paulo Otran, nem o Augusto Boal, e nem um monte de gente. Tem casos de, por exemplo, a Grazi, excelente atriz. Foi um dos exemplos que eu dei, inclusive, dizendo que a gente não pode ter esse tipo de preconceito. Sim. E a minha resposta continua sendo a mesma. O mercado, ele é tão, digamos assim, tão cruel e ao mesmo tempo tão atento que o mercado seleciona, né? Então, deixa vir um influencer, deixa vir um engenheiro químico, deixa vir o advogado, e o mercado vai dizer, esse cara é bom. Como é o nome dele? Paulo Otran. Esse cara é bom. Então é a máxima, né? Quem tem competência se estabelece. Maravilha. Em 2018, circulou na internet um vídeo com o pessoal dizendo que era você arrumando uma briga no posto de gasolina. Evidentemente não era você, né? Teve boletim de ocorrência com um real envolvido e tal. Não era nem arrumando briga, era apanhando, né, tadinha? Foi a primeira vez que você teve contato com fake news? Foi a primeira vez. Essa história te incomodou de algum jeito? Você só achou graça? Não, eu achei mais engraçado as pessoas não terem prestado atenção, né? E alguns amigos, inclusive, né? Amigos ligaram para casa preocupados, o que aconteceu, né? Eu falei, dá uma olhadinha outra vez no vídeo que você vai ver que não sou eu, né? Então, você vê como é forte isso, né? Como as pessoas gostam de ser enganadas, né? Impressionante. Falando de fake news, política. Você é um cara que já foi mais envolvido com política. Recentemente eu vejo que você não tem sido mais tão contundente ao falar de política. Houve uma mudança? Houve, na política. Na política? O que houve? Primeiro, as coisas estão mudando todas, né? Uhum. Você tinha antigamente, quando você tinha um partido político, quando você optava por um partido político, você tinha uma sensação de pertencimento, né? Você tinha ali uma ideologia, você tinha objetivos comuns com esse partido. Hoje em dia, as coisas estão todas dilaceradas, digamos assim, né? Uhum. Então, eu cito, inclusive, como exemplo, um cidadão que tem 11 partidos, já passou por 11 partidos, ele não tem partido nenhum. E se você pegar a história do Brasil, a história, digamos, política do Brasil, você vai ver que as pessoas acabaram não votando mais
em partidos e sim em pessoas, sempre em pessoas, né? Então, a política partidária hoje em dia, ela é mais de interesses próprios, de luta pelo poder, do que para resolver os problemas da população, né? Então, eu não quero participar disso. Você vota aqui em São Paulo? Eu voto em São Paulo. Essa eleição para prefeito foi tranquila, né, Fagundes? Foi ótima, né? Foi bem gostosa, né? Foi bem gostosa. Foi divertido, deu muitos WhatsApps, né? Deu muitos WhatsApp. Eu falei ontem, inclusive, que foi a primeira vez que eu tive mais orgulho de uma eleição no Rio do que de São Paulo. Vocês roubaram isso da gente. Pois é. Eu tinha vergonha do cenário político carioca, vocês conseguiram roubar isso da gente. Como é que você viu a entrada da Regina Duarte no governo Bolsonaro? É bom, fora a opção política dela, que ela pode ter a que ela quiser, eu sempre disse que nenhum artista vai resolver o problema do Ministério da Cultura. Por quê? Porque o Ministério da Cultura tem um único problema, não tem dinheiro. Então, se você não tem uma verba ali, se você tem menos de 1% da dotação orçamentária para um ministério, você mal consegue pagar os funcionários do ministério. Então, você não vai conseguir fazer nada, a não ser ficar bolando alternativas para uma coisa sem dinheiro. Então vamos estimular o mamulengo, né? Aí você fala assim, não, mas o Ministério da Cultura tem que cuidar de muitas coisas, do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, das orquestras sinfônicas, das companhias de dança. Não é só teatro e cinema, tem muito mais coisa envolvida na cultura. Então, precisa de dinheiro. Qualquer pessoa que você ponha lá vai quebrar a cara. E é uma pena, né? Porque num país como o nosso, um país tão desigual, né? Com problemas sociais tão graves, a cultura podia ser uma válvula de escape, né? Para muita gente. Tem um outro detalhe, a cultura não só é uma válvula de escape, como é um bem para a economia do país. Sim. Né? O Brasil, com a cultura incipiente que tem, movimenta 3% do PIB. Com a indústria cultural e a economia criativa, como eles chamam, né? Então, imagine você, só comparação, a indústria automobilística movimenta 2%. Então, se nós tivéssemos uma cultura forte, nós teríamos, inclusive, respostas econômicas para a situação do país, né? Se a gente tivesse mais peças de teatro que carros, a gente seria um país certamente melhor, né? A gente não sabe quantas pessoas são empregadas para fazer uma peça de teatro, mas se você juntar as 150 peças de teatro que estão em cartaz em São Paulo, você está dando emprego a muito mais gente que todas as montadoras do Brasil. Ó, essa aí, Amizade Colorida, 1981, o Antônio Fagundes de cueca. Isso aí era a minha infância, tá? Toda hora eu ligava a televisão, aparecia você de cueca. Eu marquei a sua infância. Totalmente. A minha é de muita gente. Você sabe, isso daí, esse seriado foi muito engraçado, porque esse seriado, ele só teve 11 episódios, ele foi proibido pela censura, né? Olha! Na época tinha um movimento chamado As Senhoras de Santana. Diziam que tinha 100 mil senhoras em Santana que fizeram um abaixo-assinado para tirar esse seriado Fake news. 100 mil senhoras em Santana. Acho que não tem tanta senhora em Santana, mas de qualquer forma, esse episódio particularmente fui eu que escrevi. Olha. Ele chamava Beleza, porque era exatamente o homem colocado na posição de objeto sexual que sempre a mulher que foi colocada. Então era uma história bem engraçada. Aqui é Muro de Arrimo, 1975. Seu primeiro monólogo, né? Foi. E também foi o primeiro trabalho como produtor. Você lembra quando foi? Muita coisa deu errado? Se aventurar num monólogo produzindo? Você sabe, eu lembro sim que naquela época não tinha essa coisa de patrocínio, né? Aliás, é uma coisa que a partir daí, de 1975 para cá, eu nunca usei. Todos os meus espetáculos não têm patrocínio nem do Estado, nem da nenhuma empresa. Eu gosto de viver da bilheteria, né? Por que, Fagundes? Primeiro, que você tem liberdade de escolha, né? Quando você tem que sujeitar o seu projeto a um patrocínio, você tem que sujeitar a uma política cultural qualquer.
a política cultural dos governos que têm usado o patrocínio, e aí qualquer que seja o governo, tem sido sempre uma política cultural entregue na mão de gerentes de marketing. Verdade. Então, você fica sujeito àquela regra de que tem que ser espetáculos que agradem a gerentes de marketing e você deixa de fazer teatro, né? Porque o grande barato do teatro é você ter liberdade para poder criticar o que você quiser, discutir o que você quiser. Esse espetáculo, particularmente, eu não tinha um tostão, eu tinha um Fusquinha 66, isso foi em 75, então o Fusquinha já estava velho, mas eu entrei num banco e pedi um empréstimo dando como garantia o Fusquinha 66. O gerente do banco era um cara que gostava muito de teatro, o Carlos Armando Fiorino, que era um gerente do Banco Nacional, já falecido, infelizmente, mas ele aceitou A garantia do Fusquinha e eu produzi o meu espetáculo e não deu nada errado com esse espetáculo. Eu tive muita sorte, eu consegui pagar o meu empréstimo no primeiro mês, o espetáculo ficou 2 anos em cartaz e a partir daí eu fiz um fundo de caixa para teatro e eu tenho mexido com esse fundo de caixa esse tempo todo. Desde então? Desde então, desde 75. Que maravilha! Terceira imagem, gravando a novela Bom Sucesso 2019 com Grazi Massafera, a gente falou da Grazi aqui. O que você lembra desse trabalho? Isso foi muito... Essa imagem, particularmente, foi feita 3 ou 4 meses antes de começar a gravação. E era uma das últimas imagens da novela. Então, a gente ainda não sabia o que ia acontecer com a história, mas já estávamos gravando porque nós tínhamos que aproveitar o carnaval para fazer a novela. Eu me lembro que eu entrei na passarela de cadeira de roda e as pessoas ficaram muito sentidas, penalizadas. O que houve com o Fagundes? Eu tinha raspado o cabelo, então foi muito divertido por causa disso. E a Grazi é uma companheira maravilhosa, uma grande atriz, maravilhosa. Ela é incrível. Fagundes, como é que você lida com obra aberta? Porque quando você vai fazer um filme, você já sabe o que vai acontecer, uma série também, a maioria das vezes, mas a novela, como é que você lida com isso de eu tô aqui, eu não sei para onde essa personagem vai? Isso sempre foi assim, né? Mas a construção da personagem é muito mais difícil? O que tinha antigamente, que a gente talvez não tenha hoje, era uma coisa que o autor, quando ele começava, principalmente o autor de televisão, quando ele começava a fazer um projeto, ele tinha uma história para contar. Ele tinha uma história para contar e ele tinha um caminho para seguir. E, às vezes, não era, naquele momento, exatamente o que o público queria ouvir, o que o público queria ver. Mas ele insistia naquilo, digamos assim, porque era a obra dele. Naquela época, na época que a gente começou a fazer televisão, e uma televisão ativa, não existia, digamos, a sondagem minuto a minuto. Isso criou, eu acho, na cabeça do autor, uma falácia de que ele, naquele minuto, ele olhou, caiu o Ibope, aquela cena não está sendo bem recebida pelo público. Então, isso é que eu acho que meio que implodiu a telenovela, porque o cara muda no dia seguinte um núcleo ou um personagem ou uma tendência que ele tinha, porque naquele minuto o público não gostou daquilo que ele falou e não é muito assim que funciona. Você acha que a arte na novela ela sofreu primeiro com a ditadura do minuto a minuto e depois com a ditadura do clipe? Foi ficando cada vez mais rápido, né? Você pega a MTV, por exemplo, criou uma linguagem, né? A MTV com os clipes de música, você em 60 segundos, você tinha 150 imagens. Então, cada batida da bateria era uma imagem. Levava um mês para fazer um clipe daquele, porque era quase como se fosse um longa-metragem. E aí as pessoas acharam então que o jovem gosta disso. Começaram a acreditar numa série de coisas que não é verdade. Não é mesmo. O jovem gosta do que é bom, né? Agora, eu me lembro sempre do Henry Ford. O Henry Ford tinha uma frase maravilhosa que ele dizia que se ele tivesse perguntado ao público o que o público gostaria, o público diria, eu quero cavalos mais rápidos. Né? É verdade. Não é por aí, você não pode só ouvir o que o público quer, você tem que ter alguma coisa para dizer para eles. Vamos para a próxima?
Esse aqui é Dona você Lídia. pequenininho no colo da sua mãe. Nossa, Onde foi tirada essa foto? Onde vocês acharam essa foto, meu? A equipe Essa aqui foto é no Leblon. Eu No nasci no Leblon, né? Então, que antigamente era era mato. mato. Eu me lembro que tinha esse nosso prédio, que era um prédio pequenininho, tinha 3 andares, não tinha nem elevador esse prédio aí. E o resto era o que a gente chamava de terreno baldio, né? Sim. Era mato mesmo. Eu brinquei no mato quando eu era criança. Até ali o início dos anos 90, o Leblon não era exatamente, não é o que é hoje, né? Não, o Leblon, você achar um restaurante no Leblon no fim dos anos 80, era difícil. Era difícil. Tinha 3 ou 4. Aliás, o Rio de Janeiro era um pouco assim, né? Era a Barra, então, nem se fala, a Barra nem existia. Né? Celebração das 500 apresentações de Baixa Terapia. Baixa Terapia. Essa peça ficou quanto tempo em cartaz? Essa peça ficou, com o intervalo da pandemia e tudo, ficou 6 anos em cartaz. 6 anos. Mas a gente, em cartaz mesmo, foram 4 anos e pouco. Nós aí estavam comemorando 500, nós fomos a 600. Nós chegamos a fazer 600 representações com essa peça e tivemos 400 mil espectadores. Que beleza. Foi um número bem bonito, mesmo. Foi bem gostoso. Nessa peça, Baixa Terapia, tem a sua mulher, Alexandra Martins, a ex, Mara Carvalho. A tradução do texto era de outra ex sua, Clarice Abujanra. Como é que faz para ter uma boa convivência com tantas ex? O Fagundes, um amigo meu, pediu para perguntar. Depende delas também, né? Não é só a gente, né? Tem que ter uma mão dupla aí, senão não dá certo. Não deu certo. E foi mais confortável trabalhar com tantas pessoas que você conhece tão intimamente? Ou às vezes também você se censura um pouco para falar uma coisa porque você tem uma relação pessoal tão forte com aquele colega, aquela colega? É o que eu falei do começo, é o camarim, né? O camarim tem que ser bom. Se o camarim for bom, o resto vai ser bom. E naturalmente, se você tem uma boa relação com as pessoas anterior, é natural que no camarim continue assim. Então continuou, nós ficamos muitos anos juntos e foi tudo certo. Seu filho também trabalha com você, né? Ele começou fazendo Baixa Terapia também. Foi uma estratégia sua para ter o filho mais perto, colorir esse camarim? Por um acaso, esse foi o terceiro trabalho que a gente fez juntos. O Bruno, quando optou mesmo que ia fazer a profissão, que ia seguir a profissão, eu combinei com ele, vamos fazer pelo menos 3 trabalhos juntos, e nós passamos 10 anos fazendo teatro juntos. Nós fizemos o Vermelho, que foi o primeiro espetáculo que nós fizemos juntos, depois fizemos Tribos, depois fizemos Baixa Terapia. Somando esses 3 espetáculos, nós ficamos 10 anos em cartaz. Que delícia. Fagundes, o que você acha dessa onda de remakes, hein? De novela que tem acontecido? Tem Dona Beija sendo feita em streaming, tem Renascer, a Globo vai fazer Vale Tudo agora. O que você acha disso? Eu entendo, por um lado, a vontade de usar um material que já tem nome. Né? Você não tem que divulgar muito. Você fala Renascer, todo mundo sabe o que é. Todo mundo já viu uma novela icônica da TV Globo. Então, eu entendo isso. Eu entendo também uma vontade de botar naquela novela de 20, 30 anos atrás assuntos que você não discutiria 20, 30 anos atrás e que agora são oportunos. Então, dá, digamos, uma atualizada à novela, eu entendo também. Eu entendo que você já tem um produto bem acabado. Então, eu entendo tudo isso, mas eu entendo também que pode ser um grande risco, principalmente se o produto que você está refazendo fez muito sucesso. As pessoas falam assim, não, mas o Pantanal, por exemplo, se enquadra nisso aí, né? Mas o Pantanal você não tem referências, porque foi feito numa outra emissora, Manchete. E você não tem acesso a esse produto, então vai ser sempre uma novela nova, por causa dessas coisas todas boas que um remake tem. Agora, se você faz uma novela que você pode, apertando um botãozinho, ver como foi feita a anterior, você está correndo um risco aí. Você faria um remake de Rei do Gado, por exemplo? Eu preferia fazer outra novela. Qual?
uma outra novela. Vamos pegar, esse é o ambiente que você quer fazer, vamos criar o rei da soja, vamos criar outro rei. Outro rei você faria. Outra coisa, faria com o máximo prazer, principalmente se fosse do Benedito, que é um excelente autor. Então, se fosse uma continuação do Rei do Gado... Com certeza, eu fiz o Carga Pesada, nós fizemos isso. Nós fizemos o Carga Pesada durante 2 anos, e 25 anos depois nós voltamos com o Carga Pesada, com os mesmos personagens, e ficamos mais 5 anos em cartaz. Então, eu faria com imenso prazer. Olha, então pode ser o Rei da Soja chegando aí, soja. O Rei do agronegócio. Rei já fui um monte. Maravilha. Você assiste novela? Hoje em dia? De vez em quando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não? Hoje em dia, não. Mas eu assistia muito. E o que você gosta de assistir? Streaming, série? Você sabe, eu tenho muito DVD. Eu sou da época do DVD, né? Uhum. Inclusive, eu comprei até um aparelhinho extra de DVD, porque se o meu quebrar, eu não perco os meus DVDs, né? Então, eu gosto muito de ver DVD, né? E aí eu vejo com os DVDs, né, coisas que eu não acho nos streams, né? Os clássicos. Os clássicos, zões mesmo. Fagundes, como é que faz para chegar aos 75 com essa disposição que você tem? Trabalhando, eu acho, né? Eu acho que a disposição vem... É um círculo... Ou será que você não tem disposição nenhuma e você só finge que tem porque você é um ótimo ator? Não. Eu faço ginástica, eu tenho disposição, sim. E eu sempre trabalhei muito, então eu acho que a coisa de você estar com a tua cabeça empenhada em produzir, em fazer, em criar relações diferenciadas com o público, isso aí acaba te estimulando, né? Tem alguma coisa que você está de saco cheio, que você não aguenta mais? Você fala assim, isso aqui não... Não. Dá entrevista? Não. Não, entrevista é gozado isso. Entrevista que você, normalmente, quando você está estreando algum trabalho, você dá muita entrevista, né? Então, às vezes fica cansativo, porque você se vê repetindo muitas coisas, né? Então, você se cansa de você mesmo, né? Sei. Não é da entrevista. Então, tá bom. Tá bom. Obrigado, Fagundes. Prazer te receber aqui, querido. Se você gostou desse papo, volta aqui semana que vem com mais um convidado. Não desse tamanho aqui, porque esse tamanho aqui é carga pesada. Mas de um tamanho próximo da grandeza de Antônio Fagundes. Até semana que vem. Tchau. Wow.